Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que vocês colocassem de pé. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você falasse com o seu Pai. Ele está aqui, amém? Amém. Senhor, nós estamos aqui, nós estamos preparados para aquilo que o Senhor veio fazer nesse lugar, nessa noite. Venha sobre nós, Senhor Jesus, venha encher os nossos corações com a Tua presença. Venha ministrar aquilo que for a Sua vontade, porque eu sei que o Senhor é muito melhor do que nós, sabe ser melhor para nós. Deus, nós te agradecemos. Nós dizemos, Senhor, nosso coração está aberto nesse lugar. Nosso coração está com sede da Tua presença. Nosso coração deseja aquilo que o Senhor tem para fazer. E de todo o coração nós estamos aqui, Senhor Jesus, abrindo para que o Senhor venha habitar nessa casa que somos nós. Nós te agradecemos por cada irmão que vem nesse lugar. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo há de falar em nossos corações. Então venha nesse lugar, Senhor Jesus, venha nesse lugar sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos preparados para te receber, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 11. Romanos, a partir do versículo 33. Amém? Amém. 11, 33 de Romanos diz assim: qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Viemos dele, somos para a glória dele, vivemos para ele. É uma palavra que eu gosto, que fala, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E esse Deus está nesse lugar para realizar algo. O que ele está para fazer depende do que nós estamos abertos para receber dele. Na quinta-feira nós dissemos aqui que assim como aquelas hélices assim, daquelas usinas eólicas, se nós estivermos voltados para o Senhor, o vento do Espírito Santo vem sobre nós e manifesta o seu poder, amém? Porque Ele é um Deus poderoso, você serve ao Deus poderoso. E nós vamos adorar a esse Deus dizendo, Pai, glória, glória, aleluia, porque vencendo vem o nosso Rei, amém? Glória a Deus. Os sinais da sua vida.
Deus maravilhoso, amém? Nós temos prazer na presença dele, prazer em ouvir a sua palavra, prazer em ouvir a sua voz. E se não temos, devemos clamar: Deus, coloque esse prazer, esse desejo dentro de nós, o desejo de te obedecer. Porque eu sei que os seus caminhos são muito maiores do que os meus. Quem somos nós para dizer para o Senhor alguma coisa? Quem deu alguma coisa a Ele? Mas Ele deu todas as coisas. Se hoje de manhã você acordou e pôde respirar fundo, é porque o Senhor te deu esse fôlego de vida. Esse dia você pode adorar a Ele, amém? E nós vamos dizer: Pai, eu tenho prazer em te obedecer. A sua palavra, a sua voz é doce aos meus ouvidos. Eu te amo, Senhor, de todo o coração, amém? Glória a Deus, adoro com alegria, Senhor. Mas é um passo de fé, é um passo de coragem. Porque nenhum de nós pode, eu não posso dizer para Deus: olha, Deus está aqui, como eu pego esse violão? É uma questão de experiência, é uma questão de você dizer: Pai, eu te entrego e eu confio, eu quero provar a sua presença, eu quero saber quem é o Senhor. Porque nós temos o imenso privilégio, isso é uma coisa que já virou automática na minha oração. Quando eu chego aqui na igreja, eu dobro o joelho para orar e falo: Senhor, obrigado
obrigada pelo privilégio de estar nesse lugar. Porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, desperdiçando a minha vida, mas o Senhor tocou, o Senhor escolheu direcionar a minha vida e eu agradeço a Deus por isso. Não me arrependo nem um dia de dizer, Pai, a minha vida é sua, o meu caminho é seu, a minha esperança é sua, tudo que eu tenho é seu, Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor é o meu mestre, amém? E nós vamos adorar o Senhor, Pai, a minha vida é meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho
Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais essa oportunidade que nos concede de estarmos na casa dele para adorar e exaltar o seu nome. Glória a Deus por sua vida. Amém. Você está feliz? Amém. Deus é bom? Amém. João capítulo 8. Nós estávamos falando há uns dias, nós começamos, né? O livro de João, estudamos alguns domingos, paramos no capítulo 7, na festa das cabanas, onde Jesus fala que ele é a água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. E eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, a luz do mundo. Versículo 1 do capítulo 8 diz assim: Jesus, versículo 33 do capítulo 7 diz assim: então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone-lhes sua vida de pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, pela liberdade que temos de adorar o Teu nome, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor, e nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, entendermos a Tua palavra, e eu clamo a Ti, Senhor, venha falar conosco, venha tocar, Senhor, no âmago do nosso ser, do nosso coração, Senhor, e que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas venhamos sair daqui transformados através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Esse texto é muito conhecido, né? Só que é ruim de pregar nele, né, irmãos? João capítulo 8, nós lemos a história da mulher que foi apanhada em adultério. E essa história a gente sempre usa para ilustrar um erro da gente, né? Quando a gente erra, a gente fala que você que nunca errou, atira a primeira pedra, né? Geralmente a gente fala assim. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a imagem de um Jesus misericordioso, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que conhece o íntimo do ser de cada um de nós, de cada um da história, de cada um que passou pela vida. E Jesus, ele está diante de alguns acusadores que trazem uma mulher para ter do que acusar Jesus. Por quê? Porque se Jesus condena essa mulher à morte, esses homens iam levar essa queixa diante de César e ia dizer: só o Império Romano, só César pode condenar alguém à morte, porque foi tirado do reino de Israel esse poder. Então Israel vivia cativo no seu próprio país, na sua própria nação, eles eram subjugados pelo Império Romano. Então se Jesus fala, tem que apedrejar, essa mulher merece a morte, Jesus estava se colocando no lugar de César, que estaria condenando a mulher,
sendo que o imperador só quem poderia fazer isso, ou o rei, ou qualquer governador romano. Se Jesus a libera e fala que ela pode ir embora e não comenta nada, ele corre o risco de, segundo os fariseus, estar sendo conivente com o pecado. De Jesus estar autorizando, ou dando autorização ou liberdade para que as pessoas pudessem adulterar, para que as pessoas pudessem pecar e não haveria problema nenhum. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, conhecendo o coração daqueles homens, ele, diante disso, ele se abaixa e começa a escrever. Irmãos, eu li num livro, não lembro a palavra agora, segundo o entendimento, não vou afirmar nada, que a palavra escrever ali, que Jesus escreveu no chão, tem algum sentido, ou algumas traduções que traz ela como determinar uma sentença. Mas eu pesquisei, eu procurei na Bíblia, eu procurei no original e não consegui achar essa palavra que de fato fosse traduzida como escrever uma sentença, ou Jesus abaixou e começou a sentenciar, a escrever alguma sentença. Não se sabe o que Jesus escreveu, mas Jesus abaixa e começa a escrever no chão, e os homens continuam a falar: Jesus, Senhor, o que vamos fazer com essa mulher? O que nós devemos fazer? Mestre, o que nós devemos fazer? E Jesus olha para eles e fala assim: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos esses homens, bateu neles um peso de consciência, porque todos eles tinham pecado. Irmãos, pecado não é o ato em si. Pecado é até mesmo o pensar, o desejar, o querer. Então é possível, irmãos, que esses homens trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, e alguns deles poderiam estar até invejando o fato dela ter feito isso, porque eles desejavam fazer e não fizeram. Então o pecado em si é algo que está dentro do ser humano. Então esses homens vêm e trazem a mulher diante de Jesus para acusar a mulher e para querer pegar Jesus. Jesus fala: se alguém de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que eu aprendo com isso? Só pode condenar alguém aquele que nunca pecou. Por isso que Jesus é o nosso advogado, mas a Bíblia vai dizer que no final dos tempos ele vai vir como juiz, porque ele nunca cometeu um ato pecaminoso, então ele tem poder para julgar, mas ele agora está advogando, e esse advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, advoga em nossa causa. Quando nós pecamos, lá no livro de 1 João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus. Lá em Hebreus vai falar que ele é um sumo sacerdote, que ele se compadece de cada um de nós, que ele foi provado, ele sofreu, ele viveu nesse mundo, ele foi tentado. Então Jesus, irmãos, é alguém que se compadece, porque ele sabe o que é viver como ser humano nessa terra. Jesus se compadece e é misericordioso porque ele sabe o que é ser perseguido. Jesus se compadece e é misericordioso porque ele sabe o que é ter fome. Jesus se compadece e é misericordioso porque ele sabe o que é tentação. Jesus foi batizado. Depois que ele é batizado, com 30 anos de idade, o Espírito Santo desceu sobre ele e levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias que ele está no deserto, ele teve fome. E o diabo veio e tentou a Jesus durante alguns dias, até que Jesus o venceu através do poder da palavra. Então, irmão, se você quer viver nesse mundo, não santo, porque santo nós não somos, mas santificados, nós somos santificados através do sangue de Jesus e pelo poder da palavra. Porque Jesus, lá no livro de João, no capítulo 17, ele vai falar assim, lá no capítulo 13, quando Pedro se recusa a deixar o mestre lavar os seus pés, ele fala assim: Senhor, não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus falou para ele assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
Então Jesus fala, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, não, Senhor, então me lava todo. Não lava só os pés, me lava o corpo inteiro, me dá um banho. Jesus falou assim, não, vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica. E nesse livro de João nós começamos a enfatizar o fato de que é o livro que mais fala da palavra, das palavras de Jesus. Desde o princípio, porque a Bíblia vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como que Deus criou o mundo? Através da palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, nesse evangelho, nós vimos aqui Jesus falando quem Ele é. E aqui, Jesus está mostrando para nós que só pode condenar, acusar aquele que não tem pecado. Ah, mas nós somos bons em condenar e apontar o erro dos outros, né? Irmãos, nós somos uma geração de pessoas inconformadas. Inconformadas por quê? Com o erro dos outros, não com nós. Com os nossos nós somos bem conformadinhos, né? Nós ficamos bem quietinhos, né? Porque o erro do outro sempre parece maior do que o nosso. Aquilo que o outro faz sempre parece que é mais grave do que aquilo que a gente faz. Aqueles homens pensavam em fazer a mesma coisa que aquela mulher tinha feito. E cadê o homem que fez alguma coisa com ela também? Não está ali. Então, eles pensavam em fazer a mesma coisa, mas eles não fizeram. Mas o pensar, Jesus falou assim, se você olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, você já cometeu adultério com ela. Por que Jesus falou isso? Jesus está mostrando para nós, ele elevou o nível da lei em um ponto que diz assim, ó, vocês não conseguem sem a minha presença. Vocês não conseguem sem a minha graça. Vocês não conseguem sem a minha palavra. Vocês não conseguem viver nesse mundo em santidade ou santificados sem a presença dele, sem a graça dele, sem o amor dele. Então Jesus olha para essa mulher e falou assim, mulher, onde estão aqueles que te acusam, te condenam? Ninguém condenou você? No versículo 11 ela diz, não. Mas Jesus responde, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A graça de Deus é, eu te perdoo. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus veio e se manifestou cheio de graça e de verdade. A verdade é, vá e não peques mais. Mas se pecar, sabe aonde recorrer, é nos pés de Cristo, é na graça de Deus, onde nós alcançamos misericórdia. Aí Jesus, no versículo 12, ele vai falar assim, ó, falando novamente ao povo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus faz uma afirmação. Diante de uma situação dessa, logo depois Jesus volta a falar com o povo. Os burbúrios já estão acalmando. Ó, Jesus perdoou a mulher. Ó, como ele é amoroso. Deve ter dado muito assunto nessa situação. Os fariseus devem ter saído meio revoltados. Só que eles nunca saíam de fato, irmãos. Eles ficavam meio de longe. Quando Jesus começava a falar, eles logo voltavam para achar alguma coisa para acusar Jesus. Aí, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus faz uma afirmação gloriosa, que ele é a luz para esse mundo. O mundo que Jesus está dizendo é o sistema em que nós vivemos. O mundo em que Jesus está dizendo é como as coisas acontecem, é a forma que as pessoas vivem, é a forma como nós conduzimos a nossa vida. Por isso que ele vem e diz assim, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque nós vivemos na escuridão, nós vivíamos na escuridão do pecado, por isso que ele é a luz. Na escuridão da ignorância, por falta de entendimento, praticávamos coisas que nós não podíamos praticar. Ele é a luz da sabedoria. Para a escuridão da morte, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele vem e faz uma afirmação gloriosa, eu sou a luz do mundo. E ele diz assim, quem me segue não andará em trevas. O fato de Jesus afirmar eu sou a luz do mundo, não quer dizer que todos são iluminados.
porque tem uma vírgula e logo depois ele diz: quem me segue não andará em trevas. Então, irmãos, a luz de Jesus é para aqueles que o seguem. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, eu estava falando esses dias, eu acho que foi quinta-feira, que o povo de Israel, quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, eles estavam diante do Rio Jordão, e estando diante do Rio Jordão, Deus vem e fala com eles, e fala para eles se santificar, que dali 3 dias Deus ia fazer grandes coisas no meio deles, mas era para eles se preparar, porque o caminho que eles iam passar no outro dia, eles nunca haviam passado por ali, por isso era para eles seguir a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. E eu ilustrei aqui quinta-feira que o caminho de daqui a pouco é um caminho que você nunca passou por ele. O amanhã é um caminho que você nunca passou por ele. Daqui a 1 hora é um caminho que você nunca passou por ele, porque ele ainda não existe. Então, como viver nesse caminho? Como passar por esse caminho? Seguindo a presença de Deus. Então Jesus vem e diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ah, irmãos, tem tanta gente que pensa que está vivo, mas já morreu faz tempo. Tem tanta gente que respira, mas está só existindo, não vive. Jesus veio para resolver esse problema. Aleluia. Problema de existência. Ah, eu só existo. Não, eu preciso viver. Jesus diz assim: ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Não uma vida religiosa, não, uma vida abundante, uma vida onde você tem luz, uma vida onde você sabe para onde vai, uma vida que você não conhece o caminho, mas você sabe que está sendo guiado por aquele que é o caminho. Então, nesse livro de João, Jesus vai afirmar que ele é a porta. Quem procura saída, encontra saída em Jesus, porque ele é a porta. Quem procura entrar em algum lugar, encontra entrada em Jesus, porque ele é a porta. Quem não sabe para onde vai, precisa encontrar em Jesus, que é o caminho. Quem vive de mentira, precisa encontrar Jesus, que ele diz: eu sou a verdade. Quem vive num mundo sombrio e tenebroso, ele diz: eu sou a luz. Para quem tem fome, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para quem tem sede, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu sou a água da vida. Então Jesus, irmãos, nesse livro de João, ele demonstra, representa tudo aquilo que ele quer ser em nós, na nossa vida. Então, em tudo que você vive, em todo caminho que você passa, você precisa da presença de Jesus. Você precisa da iluminação dessa luz do mundo. Esse Jesus que é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Aí, irmãos, Jesus faz uma afirmação. Jesus está sempre com um problema com os fariseus. Os fariseus eram aqueles religiosos da época de Jesus que tinham a função de identificar quem seria o Cristo. Eles leram os profetas, eles leram Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, eles leram tudo isso. Então eles leram e eles tinham essa função de identificar um Cristo diferente do Cristo que veio. Eles queriam um governante, eles queriam um homem de guerra, eles queriam alguém que ia tomar Israel à força do Império Romano. Mas Jesus vem, nasce numa manjedoura, não nasce com um tipo de rei. Jesus nasce numa família pobre, Jesus nasce numa família com polêmica. Maria aparece grávida sem ter casado com José. José é avisado pelo anjo, mas o anjo não avisou os vizinhos que a Maria não tinha pulado a cerca. Então, Jesus nasce e vive numa família polêmica. Jesus tem que fugir com 2 anos de idade para o Egito e habita lá durante alguns anos, porque Herodes queria matar. Jesus volta, com 12 anos, Jesus é esquecido por sua família no templo. José e Maria, os pais que a gente fica caçando a família perfeita, e quando a gente olha para a família de Jesus não era perfeita. Esqueceu um menino de 12 anos em Jerusalém e foram embora para Nazaré. Se esquece um adolescente de hoje, eu sempre gosto de frisar isso, ele está cortando os pulsos dentro do quarto porque minha mãe e meu pai me abandonou. Então Jesus
não é o rei que os judeus esperavam que ele fosse. E os discursos de Jesus eram polêmicos. Jesus ia pouco no templo, mas quando ele ia, ele quebrava tudo. Jesus, quando ia na igreja, irmãos, ele derrubava as mesas, chutava a turma para fora, falava: vocês estão transformando a casa do Senhor em casa, em covil de ladrões, e essa casa será chamada casa de oração. Se o propósito de vir na casa de Deus não é orar, nós estamos vindo pelo propósito errado. Aí Jesus, porque ele era diferente do que aquilo que eles esperavam, eles não conseguiram olhar para Jesus e identificar ele como Cristo, e por isso eles perseguiam Jesus. E Jesus, diante da afirmação que ele fazia, sempre havia controvérsias entre ele e os fariseus. E aqui nesse texto, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, os fariseus começam a indagar ele sobre o fato de ele dar testemunho de si mesmo. Aí ele começa a dizer que quem dá testemunho dele não é só ele, mas o Pai que enviou. Ele diz: eu e o Pai somos um, e tal, e tal. E no versículo 32, do capítulo 8, 31, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Depois que Jesus fez um discurso, se você quiser ler em casa, é bom que você leia. Ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro você precisa permanecer firme na palavra, daí você se torna um discípulo. Irmãos, nós autodenominamos discípulos de Jesus. É verdade? Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. É bom ser discípulo de Jesus, né? Aí eu te pergunto: qual a sua firmeza hoje na palavra? Qual a nossa firmeza na palavra? O quanto nós estamos firmes na palavra para falar assim: eu sou discípulo de Jesus? O quanto nós entendemos daquilo que Cristo veio e fez por nós? O quanto nós estamos preparados, que nem diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que nós precisamos estar preparados para responder se alguém perguntar qual é a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. O quanto nós estamos firmados nessa palavra, porque só assim nós somos verdadeiramente discípulos. Aí o versículo 32, e daí conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, irmãos. Jesus cita algo: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Depois ele fala: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, essa palavra libertará ofendeu os discípulos. Essa palavra libertará ofendeu aquelas pessoas que diziam ser discípulos de Jesus. Eles ficaram ofendidos. O versículo 33 diz assim: e eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? Irmãos, olha que situação. Ao entendimento judeu, eles dizem assim: nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer verdadeiramente sereis livres? Eles foram escravos quase que a vida toda. Eles foram escravos do Egito. Do Egito eles foram para Canaã. Em Canaã, o reino do norte foi tomado pela Síria. O reino do sul foi tomado pela Babilônia. Eles foram levados cativos para nações estrangeiras. Até no momento em que eles estão vivendo, eles estão debaixo de uma escravidão, porque o Império Romano que dominava Israel naquela época. Então eles se ofendem com a palavra e que de fato eles estavam vivendo em escravidão. E não só a escravidão física, que eles não tinham tanta liberdade, mas escravidão espiritual. Eles viviam debaixo do pecado.
E Jesus vai chegar a dizer assim, ó, vocês têm por pai o diabo. Jesus falou para eles, vocês têm por pai o diabo, e vocês fazem o que é da vontade dele, vocês fazem o que ele quer, e não aquilo que Abraão faria. E Jesus começa a dizer, Abraão almejou ver esse dia. E de fato, Abraão viu uma parte do que aconteceria nesse dia lá no monte, quando ele foi apresentar Isaac como sacrifício. E Deus enviou um cordeiro para substituir seu filho. Aí, irmãos, no capítulo 9, depois dessa discussão, os judeus quase apedrejam Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus sai do meio deles e escapa, porque ainda não havia chegado a sua hora. E no capítulo 9, já vou terminar, tá, irmãos? Não fique com pressa não. Capítulo 9, no versículo 1, Jesus mostra de fato que ele é a verdadeira luz que ilumina a humanidade. Diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Jesus diz, eu sou verdadeiramente a luz desse mundo. O homem é cego. Jesus vem. Irmão, Jesus vem, gosta no chão, faz uma meleca. Você já parou para pensar nisso? Faz uma meleca, passa no olho do homem e fala, agora você vai lavar lá no tanque do enviado, lá no tanque de Siloé. Vai lá e lava. O homem foi lá e lavou e voltou vendo. Glória a Deus. Você já parou para pensar, se você é cego, a pessoa vem, gosta no chão, faz um lodinho e ninguém te avisa que ele está vindo para passar essa meleca na tua cara? Ele passou meleca nas vistas do homem, passou saliva e falou assim, agora você vai lavar. Glória a Deus. Esse homem não conhecia Jesus. Esse homem era cego desde que nasceu. Ele nunca conheceu a luz. Ele nunca havia enxergado. Ele não sabia o que era cor. Ele não sabia não conhecia o rosto de sua mãe, de seu pai. Ele não sabia o que era uma paisagem bonita, apreciar alguma coisa bela que Deus havia criado. E esse homem volta a ver depois que Jesus cospe no chão, faz lodo e passa nos seus olhos. E ele vai e lava, obedecendo aquilo que Jesus falou. Ele obedece mesmo sem saber quem era, ele obedece mesmo sem saber o que ia acontecer. Ele obedece. E nós, irmãos, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Jesus morreu da cruz do Calvário para nos salvar, nós sabemos que Ele tem todo o poder, nós sabemos que um dia Ele prometeu que iria voltar para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, e ainda assim muitas vezes nós não acreditamos. Aquele homem não tinha isso, ele não tinha a Bíblia, não tinha a palavra de Deus, não tinha entendimento, mas ele confiou que ele lavando aquela meleca do olho, iria voltar a ver. E ele foi. E ele volta. E volta vendo. É interessante, irmãos, que esse homem, quando ele é questionado, será que é ele mesmo?
Alguém falou, não, parece com ele, mas não é aquele mendigo lá. Não é. Aí ele mesmo dizia e insistia com ele, sou eu mesmo. Mas como é que você voltou a ver? Como que você voltou a ver? Ele falou assim, um homem chamado Jesus. Cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos, e eu fui lá ver no tanque de Siloé, e agora eu vejo. Aí, irmãos, os fariseus continuam interrogando esse homem, e ele responde de novo. O homem respondeu, versículo 15, o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o... Jesus não guarda o sábado, como é que ele pode ser de Deus? Porque Jesus, irmãos, o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. Para que Deus instituiu o sábado? Você vai trabalhar 6 dias e no 7º dia você vai descansar. E Jesus vem e diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. Você precisa de descanso, você precisa ir até Jesus, que Ele é o descanso da sua vida. Jesus vai dizer lá no capítulo 5, eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Para quê? Para que eu e você tenhamos descanso nele. Glória a Deus. Aí, irmãos, eles falam, esse homem não pode ser de Deus porque ele fez isso no sábado. Irmãos, não podia nem fazer o bem no sábado. Você imagina que religiosidade os judeus estavam vivendo. Mas outros perguntavam, fala aí, lembrei, tinha alguém que precisava de um remédio, né? Não sabe. E a pessoa, por causa da religião, essa pessoa não podia ficar sem um remédio, mas por causa da religião não pôde ir lá pegar o remédio para fornecer para essa pessoa. Então quer dizer, não podia fazer o bem por causa da religião. Então a religiosidade, irmãos, não acabou lá com os fariseus, ainda continua no tempo de hoje. Ainda tem gente que acha que precisa de um dia para descansar, e de fato nós precisamos parar um dia, nós precisamos descansar, mas não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, você descansa em Jesus, porque Ele é o nosso sábado. Aí, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Então está evoluindo, irmãos, à medida que esse homem para pensar em Jesus, está evoluindo o seu entendimento sobre Jesus. Olha que interessante, a conversão desse homem em alguns testemunhos que ele conta daquilo que Jesus fez. Ele é um profeta. Primeiro ele falou assim, um homem chamado Jesus. Agora ele já não é só mais um homem, ele é um homem de Deus. Ele é um profeta. Aí, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Foram lá perguntar para os seus pais. Então perguntaram, este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. E quem lhe abriu os olhos? Pergunte a ele, idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Então me perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse a vocês, não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creio? Você tem visto, e é aquele que está falando com você. Olha a evolução, versículo 38. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Primeiro, ele era homem. Segundo, ele era um profeta. Terceiro, agora ele já é Senhor. Ele é Senhor e digno de adoração. Então esse homem conseguiu reconhecer em Jesus que de fato Jesus é a luz do mundo. E Jesus mudou a sua vida. Ele era cego e agora ele vê. Agora ele não é mais mendigo, agora ele é um filho de Deus. Agora ele tem o privilégio de seguir ao Criador, aquele que é a luz do mundo. Agora ele se torna discípulo de Jesus, ele se torna um seguidor. E irmão, só anda debaixo dessa luz quem começa a seguir a Jesus, quem segue os seus mandamentos, quem segue a sua palavra, quem busca compreender e entender a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Coloque-se de pé. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a humanidade. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós lemos aqui na abertura: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É só ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sei disso porque um dia eu era cego e agora eu vejo. Eu sei disso porque um dia eu estava fadado a me tornar um maconheiro rebelde, filho de pastor que não gostava de igreja. Mas um dia a sua graça me alcançou e me trouxe de volta. Você sabe que ele era luz porque você sabe o que ele já fez na sua vida. E se você não entende o que ele fez ainda, ele está começando a fazer a partir de hoje, no seu coração, no seu ser. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e comece a andar debaixo dessa luz preciosa que é Jesus. Joga fora toda a culpa, todo o pecado, tudo aquilo que ficou para trás, conclua tudo isso e começa uma nova vida. Nós cantamos aqui: nova criatura sou, teu sangue me lavou. É só através do sangue de Jesus que nós somos perdoados. É só através do sangue de Jesus que nós não merecemos a pedrada, o juízo. É só através do perdão de Cristo que, assim como aquela mulher adúltera, nós somos pecadores, dignos do inferno, mas por causa da graça de Jesus, nós temos direito a um céu, a uma eternidade do lado dele, nos braços do Pai, adorando e exaltando o seu nome, desfrutando de vida abundante e vida eterna. Aleluia. Esse Jesus que falou tudo isso, que é pão, que é luz, que é água, que é porta, que é ressurreição, que é vida, que é caminho, que é verdade. Este Jesus, um dia ele falou assim: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Mas um dia eu vou voltar para buscar um povo meu, especial, zeloso e de boas obras, um povo que vive debaixo da minha luz, que come de mim que sou pão, que bebe da água, que sacia a sede, que entra pela porta do escape que é Jesus, e que vive debaixo da verdade, e que segue o caminho, e que tem vida. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós viemos aqui para adorar nesta noite. Esse é o Jesus que nós viemos ouvir dele, da palavra dele. Esse é o Jesus que olha para nós com um olhar de compaixão e misericórdia. E quando o Pai olha para cada um de nós, ele não vê os nossos pecados, os nossos erros, mas vê a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós oramos e Deus nos ouve. É tudo por causa do sangue, é tudo por causa da graça, é tudo por causa da revelação de Deus sobre nossas vidas, é tudo porque um dia Ele decidiu se revelar a nós. Ele é o Emanuel, Ele é Deus
como o Evangelho é precioso. Paulo vai dizer assim que para os gentios isso é loucura. Por que loucura? Porque eles não conseguem entender que Deus veio habitar num corpo humano. E Jesus fez isso. Para um grego o corpo é mau, o corpo é corrompido. E Deus não cabe dentro de um corpo. E Jesus vem e diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu, o Pai, o amaremos e faremos nele morada. Glória a Deus. Por isso que eles não entendem Jesus, por isso que muita gente não compreende Jesus, mas eu e você temos a graça de ter sido alcançados por esse Jesus que nos ama. Deixe Ele tocar no seu ser, no seu coração. Deixe Ele ser a luz da alegria no lugar dessa tristeza que você está vivendo. Deixa Ele ser a luz da paz nessa guerra interior que você está vivendo. Deixa Ele ser a água que sacia a sede para preencher essa vontade de coisas que você tem. Deixa Ele ser pão para preencher esse vazio que existe dentro da sua alma. Essas dúvidas do amanhã, essas incertezas do que vai acontecer. Isso é preenchido através da palavra de Cristo, através da vida de Deus em nós. Deixa Jesus tocar no seu coração. Deixa Ele entrar em você em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Muitas pessoas adoecendo, mais espiritualmente do que fisicamente, mais mentalmente do que provavelmente no resto do corpo, mas na alma, no ser, por causa das incertezas da vida. E Jesus vem e diz assim: eu quero ser tudo em você, eu quero ser o seu sábado, o seu descanso. Glória a Deus. Como é bom descansar em Jesus. Feche os seus olhos e fale com Jesus, Ele está te ouvindo. Pai amado. Você nem mesmo precisa abrir a sua boca, que Ele está vendo a oração dentro do seu coração. Ele está aí pertinho de você. Ele quer te confortar nesta noite. Ele quer consolar o seu coração. E quer dizer para você: você é perdoado porque eu te perdoei na cruz. Você é amado porque eu te amei na cruz. Você é desejado porque eu te busquei lá na escuridão e te trouxe para a luz. Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. Nós te louvamos, Senhor nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pela dádiva, pela graça, pelo presente do teu amor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou, nos atraiu através da cruz. Obrigado porque o seu sangue nos purifica de todo pecado, até mesmo daqueles que nós não cometemos ainda, Senhor. Mas esperamos e tentamos viver na tua presença e debaixo da tua palavra. E eu clamo a ti, ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Pai, que nós possamos viver, Senhor, meu Deus, debaixo da tua vontade, debaixo da tua palavra, que é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Que nós possamos viver, não viver com fome desse mundo, Senhor. Não viver em trevas desse mundo tenebroso, mas viver debaixo da tua luz. Pai, não viver com sede, mas beber da água que vem de ti. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor. Toca nas vidas dos teus filhos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos seus lares. Abençoe, Senhor. Derrame da tua unção, que assim como aquele cego, Senhor, passou a ver, que nós também, que cada um dos teus filhos que estão aqui possa enxergar a graça do teu rosto, a graça do teu amor, a graça da tua fidelidade, a graça da cruz, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas, e passamos a enxergar, Pai. Em nome de Jesus, eu te amo, Pai, Senhor querido, eu te louvo, eu te adoro. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, não leve de volta para casa. Vou pedir para o irmão José. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Oferte se você tem alegria no seu coração para ofertar. Dizime se você tem alegria no seu coração para dizimar. Seja um abençoador.
seja alguém que é desprendido dos bens materiais. Só oferta, só entende isso quem é desprendido. É verdade? Às vezes a gente é muito apegado, né? A gente tem dó de dar R$2 aí na igreja. É verdade, irmão. Às vezes acontece isso. Tem dó de dar R$2 de oferta. Tem dó de dar o dízimo. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que tudo isso vem de Deus. O 100% que você recebe no final do mês foi Deus que te deu. Amém? A comida que você comeu foi Deus que te deu. O trabalho que você tem foi Deus que te deu. É esse Jesus que age na sua vida. E você celebra Ele quando você oferta, porque você é grato por tudo que Ele faz na sua vida. Amém? Amanhã tem oração, irmãos. Às 8 horas. Quinta-feira, estudo. Domingo passado eu falei que eu ia acabar o estudo do Josué, mas eu acho que ainda vai demorar mais umas horas, né? Então, quinta-feira tem estudo. Não perca, irmãos. É muito bom a gente aprender a palavra de Deus. O professor é fraco, mas a palavra de Deus é forte. Amém? Então, não perca. Venha quinta-feira e sábado, culto de louvor e adoração a Deus. E domingo, culto da família. Coloque-se de pé. Peço oração, continue orando pelo pastor, que está passando por uns dias difíceis, está com muita dor, que Deus possa tocar, curar, arrancar esse câncer e o nome dele ser glorificado, em nome de Jesus. A irmã Olinda também, eu pedi oração ontem aqui, continue orando por ela. Amém? Tem mais alguém que precisa da oração? Ore uns pelos outros, continue intercedendo uns pelos outros. Obrigado, Jesus, eu te louvo. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela vida dos ofertantes, dos dizimistas da sua casa. Abençoe e recompensa cada um. Abençoe aqueles que não puderam ofertar também. Dá graça, Senhor. Toca, prospera, Pai, multiplica em nome de Jesus. Pai, nós clamamos mais uma vez aqui, Senhor, em favor da irmã Olinda. Cura, Senhor, meu Deus, a tua serva. Pai, em nome de Jesus, visita ela ali naquele hospital, Senhor, e que ela venha vencer, Senhor, essa enfermidade. Em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida do nosso pastor, Senhor, meu Pai. Toca na vida do teu servo, Senhor. Nós repreendemos essa dor, esse mal, Senhor, esse câncer. Pai, em nome de Jesus, arranca com tuas mãos poderosas. Glorifica o teu nome, dá força para o teu servo, Pai, dá vigor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Abençoe a Tua igreja, Senhor, a semana de cada um, o trabalho de cada um, o fruto do trabalho de cada um. Recompense, prospere e abençoe os Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimento o seu irmão, deseja a ele uma semana